No último vídeo que eu conversei com vocês sobre a questão da pirataria no cinema brasileiro, eu senti que faltou algumas questões que a gente precisava aprofundar para não cair num problema de individualização do problema. Então, vamos aprofundar esse debate. Mas antes, você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso contínuo de cinema mais charmoso do Brasil. Lá você vai encontrar de tudo: linguagem, história, política, crítica, teoria do cinema. Venha fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não se inscrever, eu tenho certeza que vai se arrepender, cara. Então vambora, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da pirataria no cinema brasileiro. E naquele vídeo eu discuti com vocês justamente uma questão material que envolve o próprio cinema. Ou seja, a questão da democratização do cinema não pode recair sobre o indivíduo, artista e pessoas envolvidas no trabalho da realização de um filme para que se possa promover de fato uma democratização da cultura. Então veja, não é culpa daqueles artistas, não é culpa da diretora, bem como não é a culpa da Maeve Jenkins, que vai ser aquela que vai tomar uma linha de frente, digamos assim, nesse debate, e não é papel deles, especificamente, o trabalho de democratização da cultura nesse sentido, democratização do cinema brasileiro. O que eu quero dizer? Eles podem se responsabilizar quanto a isso? Claro que podem, mas a gente não pode recair a culpa sobre eles. São dois termos completamente distintos: culpabilização e responsabilidade. Agora, naquele vídeo em que a gente discutiu sobre o assunto, eu dissequei para vocês as características que fazem com que a pirataria se torne uma mitigação dos problemas estruturais causados pelo capitalismo. Então veja, eu disse para vocês que o capitalismo não é um meio eficaz de resolver o problema na medida em que a finalidade do capitalismo é o lucro. E sendo a finalidade do capitalismo o lucro, o que interessa ao capitalismo é justamente aquilo que está ao interesse da ideologia dominante. Sobretudo quando a gente está falando de Brasil, essa ideologia vem do estrangeiro. O cinema brasileiro, nesse contexto, ele fica marginalizado. Marginalizado, e aí foi o tema central do nosso vídeo, em um contexto completamente precarizado. Em um campo exibidor, num parque exibidor que é curto, porque é concentrado na região sudeste brasileira. Eu disse para vocês que 1/3 do parque exibidor brasileiro de cinema se concentra no estado de São Paulo. 1/3, gente. Ou seja, sobra 2/3 para o Brasil inteiro. E que, para que isso seja corrigido, parte de mecanismos de mitigação desse problema. Mecanismos esses que não podem recair a culpa nesses artistas que estão envolvidos no processo criativo do cinema brasileiro, mas sim em um projeto político que está à contramão da ideologia dominante estrangeira, e por isso ele é atrasado pelo debate político constantemente. É só a gente ver o que rolou aí na internet com o Igor 3K, Kim Kataguiri, etc e tal, falando mal aí da regulamentação do streaming e espalhando mentiras sobre o fato. Isso aí é a ideologia dominante impondo, mesmo que inconscientemente nas pessoas. Eu não acho nem que seja o caso do Kataguiri especificamente, que seja inconsciente isso tudo. Eu acho que é bem consciente o que ele está fazendo, de atrasar o debate do desenvolvimento do cinema brasileiro. Por quê? Porque está ao interesse do cinema estrangeiro, está ao interesse da ideologia estrangeira. Então passa por ter a possibilidade de recolher fundos através da Condecine especificamente, onde um desses fundos está na nossa frente, está na nossa cara, que é a regulamentação do streaming. É muito evidente, está muito claro na nossa frente a possibilidade de arrecadar fundos possíveis para aumentar a produção nacional e aumentar o nosso parque exibidor, porque o recolhimento da Condecine para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, ele serve tanto para a produção em si, como também para financiamento e possibilitação da ampliação desse parque exibidor. Junto a isso, eu citei a vocês também a cota de telas, para possibilitar que o cinema brasileiro esteja disponível nas salas de cinema. E o que eu digo isso? E como eu digo isso? Não é separando uma sala às 14h para o cinema brasileiro lá. Não, é separando um percentual
expressivo para que o cinema brasileiro possa expressar sua diversidade também. Então veja, é separar, supondo, sonho, 50% das salas para cinema brasileiro, onde dentro dessas 50% de salas eu possa criar uma diversidade de produtos brasileiros ali, para não só um filme estar ali representado. Que geralmente seria, portanto, aquele filme que estabelece a ideologia dominante numa escala nacional, os filmes da Globo Filmes, saca? Então nós precisamos de uma cota de telas que estabeleça, primeiro, um percentual expressivo de salas para cinema brasileiro, para que se estabeleça uma diversidade de produtos brasileiros dentro do parque exibidor. Somado a isso, dentro desse espectro de diversidade, um espaço para cinema independente, para além da produção da Globo Filmes. Para que, de fato, o brasileiro possa ter escolha. E escolha, para além disso, não entre assistir os filmes estrangeiros ou o filme brasileiro, mas poder escolher entre filmes brasileiros. Somado a isso, claro, limitar o número de filmes estrangeiros. Limitar, eu digo assim, não que não venham os filmes estrangeiros, mas limitar o número de salas para um único filme. Então, a Marvel não pode chegar aqui e falar, eu quero 90% das salas para Vingadores. Foda-se, não vai poder. É limitar, criar um percentual específico, 40%, 30%, depende, não sei, ele tem que fazer um estudo para levantar esse tipo de aferição, onde eu estabeleço um número de salas específico, um percentual de salas específico para um único filme, para criar diversidade não só para filmes brasileiros, como também para filmes estrangeiros. Porque eu quero ter a possibilidade de escolha também entre os filmes estrangeiros. Eu quero que a Fire do Petzold esteja disponível perto da minha casa, e não num cinema na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu tenho que pegar o metrô e 1 hora e 20 para chegar lá. Então eu quero que haja a possibilidade de diversidade dentro dos parques exibidores, tanto para cinema brasileiro como para cinema estrangeiro. E fazendo todo esse trabalho de ampliação do recolhimento através da Condecine e cota de telas, a gente pode criar espaço para o cinema brasileiro e capilarizar esse cinema brasileiro para além dos grandes centros onde se concentra o parque exibidor brasileiro. E aí sim a gente poder falar de maneira um pouco mais ampla sobre democratização da cultura, que não é algo que a gente pode discutir de maneira ampla hoje e que não pode se recair a culpa sobre esses artistas que estão envolvidos. Então veja, quando o cidadão lá no tweet quase que acusa a Carolina Marcovitz sobre, e aí, vamos democratizar a cultura? Porra, cara, ela tá com o filme dela dentro da sala de cinema, cara. Ela conseguiu espaço, finalmente, pra poder exibir ali. Então, assim, não é culpa dela. Agora, uma coisa que faltou no nosso vídeo, e que é importante que a gente debata aqui também, que é o que eu queria implementar pra vocês também, é que a gente não pode culpabilizar também o indivíduo que pirateia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Que foi muito a postura que a Maeve Jenkins também adotou nos comentários delas e tudo mais, nos stories que ela fez sobre o assunto. Então, assim, a culpa não é do artista, bem como não é do indivíduo que pirateia. Não é. Por mais que o filme esteja disponível na sala do cinema e que eu possa falar pra você, cara, espera o filme sair de cartaz, tenta ir no cinema. Eu não posso culpabilizar o indivíduo que escolhe fazer isso. Não posso. Por quê? Porque as condições específicas que fazem com que esse filme não chegue até as pessoas não é culpa desse indivíduo. Não é ele que define as condições materiais que impedem com que ele chegue até isso. Isso faz parte das contradições do próprio capitalismo, que concentra o parque exibidor. E quando a gente diz que concentra o parque exibidor, gente, a gente está falando de maneira geral. Concentra as atividades econômicas do capital. O capital tende à concentração em determinados espaços, criando, inclusive, redes urbanas que vão se destinar a esse centro, a esse nó urbano, para onde o capital sempre vai se destinar. E as cidades médias e pequenas, que estão fora dessa propensão urbana, ficam à margem disso tudo e, portanto, destituídos de cultura. E aí eu vou falar para esse indivíduo não piratear?
Eu vou falar pro indivíduo que está nos centros urbanos não piratear também? Porque por mais que ele esteja próximo, cara, será que ele vai conseguir ir ao cinema? Saca? Ele trabalha 8 horas por dia, quando não mais. Então assim, a culpa não é do indivíduo, bem como não é do indivíduo artista, bem como também não é do indivíduo trabalhador que por acaso deseja assistir esse filme e portanto vai pirateá-lo. As causas para isso devem ser enxergadas dentro da raiz desse problema, que é o próprio capitalismo, que concentra a produção, que concentra as atividades econômicas. E que a partir dessa concentração, faça com que o indivíduo não tenha muitas escolhas de fato. Eu digo isso tudo porque eu vi muito da Maeve, mas também de muitas pessoas no Twitter e em outras redes e tudo mais, culpabilizando o processo de se piratear. Primeiro que quem pirateou o filme foi estrangeiro, tá? Não foi nem um brasileiro que fez. E estando posto na internet, quando a gente culpabiliza o indivíduo, a gente cria um certo moralismo em volta disso que não cabe. Tá posto. E aí? E aí quando eu crio esse moralismo, parece que eu tô fechando os olhos para a raiz do problema que envolve isso tudo, que faz com que as pessoas sintam a necessidade de piratear porque aquela coisa não tem acessibilidade, não é democratizada. Porque o problema central é o capitalismo. Então veja, quando eu digo para vocês, espera. Se você tem condições materiais de ir ao cinema, espera. Se você não tem, cara, tenta esperar. Mas isso não significa que a culpa é sua pelo pirateamento, ficou? Esse é um ponto importante que eu queria trazer pra vocês, porque, enfim, eu senti que ficou faltando esse debate lá naquele vídeo. Me incomodou muito essa postura de muitos cinéfilos. Inclusive, alguns fizeram vídeos, partindo pra esse ataque individual. Olha só, a culpa é sua se esse filme não tiver sucesso nas bilheterias. Não é. A culpa não é de quem pirateou o insucesso das bilheterias de um filme como Pedágio. Não é. Nós acabamos de discutir uma série de questões. Nós estamos falando de um filme, de um cinema, que é o cinema brasileiro, que é relegado, que é marginalizado historicamente frente ao imperialismo hollywoodiano, que massifica um tipo de produção e que, através da ideologia, relega o cinema brasileiro a gênero. E não é como se isso sempre fosse assim. A gente já discutiu inúmeras vezes aqui. O nosso cinema já teve um momento histórico de grande produção de público, que foi a década de 70. Através de uma indústria forte, de uma empresa brasileira forte de financiamento do cinema brasileiro. Com muita cota de tela. Muita cota de tela. Então já houve. O brasileiro já assistiu o filme brasileiro. Acontece que nós somos estrangulados pela essa lógica de mercado sem qualquer proteção política para o cinema brasileiro. Qualquer. Como há disputa nesse cenário? Não existe disputa. E nesse cenário onde não há disputa, cara, é óbvio que aqui e ali vai surgir a pirataria para resolver ou tentar mitigar o problema da democratização desse acesso. E aí quando eu digo isso, veja, mais uma vez, o problema disso tudo não é do indivíduo que pirateou, bem como não é do artista. Ambos são precarizados frente a um sistema que os oprime, que os relega ao acesso à cultura. Então como que a gente vai culpabilizar quem pirateia, bem como vamos bem como vamos culpabilizar o artista frente a uma ideologia dominante e a um modo de produção dominante que faz com que esse artista e com que esse consumidor tenha que encontrar mecanismos de mitigação dos problemas para acessar para acessar através da pirataria no caso, ou para ter espaço na sala de cinema. Enquanto o artista brasileiro luta para ter espaço nas salas e não encontra no âmbito político forças para abrir esse espaço através da regulamentação do streaming, por exemplo, no que tange a adquirir novas receitas para o cinema brasileiro, como também através da cota de telas para abrir esse espaço nas salas do Parque Exibidor Brasileiro, assim como o artista brasileiro luta para ter esse espaço, o espectador brasileiro, eu não vou nem dizer que ele luta porque ele nem conhece. E é aquilo que eu sempre digo inúmeras vezes aqui para vocês. A predisposição de determinado conhecimento
não pressupõe o conhecimento sobre a coisa. Isso, o brasileiro nem conhece. E quando conhece, encontra essas limitações que o artista é posto. A falta de espaço. E aí pedágio, por exemplo, tá aí, tá nas salas de cinema. Mas em que sala de cinema? Em que horário? Tá relegado a um horário de 2 da tarde, 3 da tarde? Porra, que brasileiro, que trabalhador tem tempo pra ir essa hora? Nenhum. A culpa vai ser do indivíduo que pirateia? Não vai. Então assim, no meu vídeo anterior, eu tentei apresentar pra vocês as condições que determinam como as condições materiais... Aquele vídeo ficou muito pró-artista, eu senti. Por isso que eu vim tentar trazer essa não individualização do problema do espectador também, tá? Porque fica parecendo que é uma balança, que se o artista tá certo, o espectador tá errado. Se o espectador tá certo, o artista tá errado. Não é bem por aí. Ambos são trabalhadores. Um só quer ter acesso à cultura e o outro quer que a cultura seja acessada. Só que o que impede esse acesso, o que impede essa democratização, é a própria estrutura capitalista, que concentra essa atividade nos grandes centros. E que nos grandes centros também segrega essa produção. Limita o cinema brasileiro a determinados espaços e horários pelos quais esse trabalhador não consegue acessar. Então não é culpa de nenhum dos dois. Não cabe moralismo, portanto, de dizer, olha só, a culpa é sua se pedágio sair das salas de cinema. Não, não é por aí. Cabe a gente falar assim, poxa, faz esse esforço, espera sair. Vamos tentar fazer, tenta ir ao cinema, tenta ir no cinema ver pedágio. Vamos tentar fazer com que esse filme consiga mais salas, mas não culpabilizar o indivíduo se o filme sair da sala, sabe, por conta de pirataria, não. Então, o objetivo do meu vídeo anterior foi traçar essas condições materiais que estabelecem as causas pela ausência dessa democratização da cultura, que estão envolvidas no capitalismo. Mas naquele vídeo ficou parecendo que eu tomei o lado do artista. Aqui eu tô tentando mostrar pra vocês que ambos são trabalhadores. Ambos são explorados por esse sistema que os relega a essa condição, onde um luta para ter espaço e o outro luta para assistir. Tá bom? Curtiram o vídeo?